Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e sempre agradecendo a galera que troca ideia comigo, que manda mensagem, que manda sua pergunta pro tio Chicória, manda pergunta pra mim aqui também, sugere tema aqui pro nosso Terça Nobre. Meu muito obrigado. Você que também se inscreveu no canal, você que chegou essa semana, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. youtube.com/Euri Benevento, Euri com Y. E se você também estiver ouvindo aí pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, você que gosta de ouvir só o áudio do programa, muito obrigado também. Se quiser, aproveita, já se inscreve no canal, compartilha com a galera, nas redes sociais também, @Euri Benevento. É sempre um prazer estar trocando ideia com vocês aqui no nosso Terça Nobre. E hoje estou num estúdio diferente, hoje estou aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, sempre agradecendo ao Toninho Nascimento, a direção da rádio que autoriza eu gravar o episódio aqui também na rádio. De vez em quando eu gravo aqui na rádio, na maioria dos episódios eu gravo lá em casa, mas hoje eu tô gravando aqui também. Então pra galera que tá assistindo vai perceber que eu tô num cenário diferente no programa de hoje. E lembrando aqui também os episódios anteriores do Terça Nobre, né? Vem aí uma leva de episódios que um assunto vai puxando o outro, os temas, né, recentes, né? A Vida é Feita de Amores Imperfeitos, que foi o episódio que eu gravei aqui também nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Inclusive é um episódio que eu recebi bastante mensagens em relação a ele, falando também que acabaram ficando com vontade de ouvir a música do Skank, né, que chama Amores Imperfeitos, mas também que esse episódio fez a galera refletir, pensando também em coisas que acontecem na nossa vida. Eu citei também o filme do Shrek, que nem eu falei aqui, quando a gente é criança, a gente vê o filme de uma maneira, e depois que eu assisti de novo, né, estando mais velho, eu percebi coisas que eu não tinha percebido quando eu assisti da primeira vez. Então faz a gente pensar também que, né, não é filme pra criança, que nem eu já falei aqui, tem um episódio que eu falo sobre isso, mas que faz a gente perceber e se identificar com um monte de coisa, né? Aí também tem um episódio quando você chora e ninguém vê, quais caminhos você fez pra chegar até aqui. Inclusive esse episódio é um episódio que tá com bastante visualização e tá aumentando também, então é um episódio que a galera gostou. Então eu agradeço a todo mundo que tá acompanhando também esses episódios. Depois, Por que Estou Preso no Passado? E finalmente o episódio da semana passada, que é o Feridas Mal Curadas, né? E eu comecei ele com uma música diferente, assim, uma versão mais acústica. E aí, pra galera que não percebeu, é uma música do jogo do Sonic, né? Que tem a versão original do jogo, mas aí eu tava olhando no YouTube, assim, um dia eu vi uma versão em piano, né? Que tem até um programa na Rádio Cultura, que também eu acho que também vai pra TV Cultura, mas eu já percebi nas vinhetas da Rádio Cultura que tem um programa que chama Piano que Toca, e aí ele toca várias versões, né, de músicas de videogame, não só de videogame, mas várias outras músicas legais também. E a vinheta do programa é essa musiquinha do Sonic, versão pianinho. Eu falei, nossa, que da hora. Aí eu fui procurar no YouTube, eu não achei essa versão que tocou na rádio, mas eu achei uma outra versão de um cara tocando assim, numa versão mais acústica. Aí nem parece que é música de videogame, né, mas é que tá numa versão mais acústica, com vários instrumentos. Aí eu usei ela na abertura do programa da semana passada. Inclusive até foi um programa um pouquinho mais desanimadinho, um programa mais down, assim, que nem eu falei, eu tava rouco, mas não só rouco, mas também aquela semana não tava muito legal. Então acabou saindo um programa mais tristinho, assim, também. Até peço desculpas pra quem acompanhou o episódio e percebeu isso. É que às vezes acontece, né, que nem eu falei, o Terça Nobre acaba sendo, assim, uma extensão da minha vida mesmo. Eu acabo contando coisas que acontecem na minha vida. Então tem dias que eu não tô tão legal e mesmo assim eu gravo o episódio, né, que nem eu falei, eu quero tentar manter aí essa frequência de toda semana ter o episódio. Às vezes acontece de eu falhar, mas às vezes assim, não tô naquele melhor momento, mas eu falo, vou tentar gravar, vou manter a frequência. Às vezes sai assim meio, né, não sai daquele jeitinho que a gente gosta, um jeito mais animado assim, mas a gente segue tentando fazer aí da melhor maneira possível. Então obrigado para todo mundo que comenta, todo mundo que manda mensagem, que pergunta, que fala sobre o episódio. Se você quiser também, pode mandar aí pergunta pro tio Chicória, que o Chicória adora responder pergunta da galera, até xingar também. Mas esse foi o episódio da semana passada, foi o episódio chamado Feridas Mal Curadas, que fala, né, de momentos da nossa vida que às vezes a gente passa e a gente pula, né, certas etapas, assim, quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá chateado com alguma coisa, precisaria passar por aquela situação, aquele momento de tristeza que a gente não tá muito bem, e a gente pula essa etapa, né, às vezes a pessoa prefere sair, prefere beber, prefere fazer alguma coisa diferente para tentar esquecer.
faz parte do processo também, né? Você não querer ficar sofrendo, não querer passar por aquele momento. Mas em algum momento você precisa entender o que está acontecendo. Só ficar adiando, só pulando aquela etapa, acaba fazendo a gente ficar mal curado, né? Então a gente vai para um próximo relacionamento, para uma próxima situação de vida que a gente não está muito bem, porque a gente ainda está com aquelas feridas que não foram curadas direito. Que nem eu falei também de relacionamentos. A gente começa um outro relacionamento sem estar 100% pronto, a gente traz feridas de um relacionamento passado, a gente traz lembranças de um relacionamento passado, que aí prejudica, porque aí você vai olhar o relacionamento de agora e de repente você vai querer medir com a régua do relacionamento passado. Então, tipo assim, tudo que acontecer, você fala, mas já aconteceu isso outra vez. Mas não aconteceu com essa pessoa que você tá agora, aconteceu com a outra pessoa. E a outra pessoa não tem nada a ver com essa que tá agora. Então, as expectativas que você cria em cima de uma pessoa é suas expectativas. Como eu falei, a gente cria expectativa, na nossa cabeça a gente pinta um cenário ideal e quando vai perceber não é nada disso, né? Tipo assim, a gente tá criando expectativa, a gente tá querendo moldar a pessoa, a gente tá querendo que a pessoa seja do jeito que a gente quer. Então o episódio da semana passada ele passa um pouquinho por isso também, conversando sobre essa questão das feridas mal curadas. Se você ainda não acompanhou esse episódio, youtube.com/euribenevento, dá para assistir pelo YouTube, ou se você quiser ouvir nas plataformas de áudio também, é só você pesquisar como Euribenevento ou então Terça Nobre, que o episódio vai estar disponível para você acompanhar, e todos os outros também do Terça Nobre, né? Que nem eu falei, em março desse ano a gente completou 3 anos de Terça Nobre, a gente começou em março de 2020 e estamos firme e forte aí com Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora do nosso tema de hoje. E é que nem eu falo, né? Quando eu faço o programa aqui na rádio, eu fico um pouco diferente, porque em casa eu gravo com a mesinha de som e com as trilhas e tal. Então aqui é só eu e o microfone, a mesa fica do outro lado, então eu não faço aqui a sonoplastia do programa em tempo real também. Aí acaba ficando um pouco diferente a configuração também do programa para quem gosta de acompanhar pelo vídeo, né? Mas aí, voltando ao tema do programa de hoje, eu quero falar também sobre as coisas que ficaram pelo caminho. Eu já falei aqui também sobre um tema parecido com esse, passado, sobre coisas que a gente deixa para trás, quais caminhos você fez para chegar até aqui. E aí hoje eu quero puxar por essa parte assim, sobre as coisas que ficaram pelo caminho. Às vezes a gente tem momentos na vida assim, que a gente tem que ter uma escolha, né? Que nem tem a música que eu sempre gosto de citar aqui no programa, do Charlie Brown, né? Cada escolha é uma renúncia. E às vezes eu paro pra perceber, e isso acontece muito na vida, assim, às vezes nos momentos que a gente menos espera, isso vem tipo, acontece alguma coisa que você precisa tomar uma decisão. E parece que você tá na paz, você tá tranquilo, sabe? É que nem eu falo, né? Aquela frase que a gente usa muito, assim, né? Quando você acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, assim, quando você acha que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, sabe? Assim, tá calmo demais, que a gente até fala, né? Tá bom demais pra ser verdade. Mas assim, quando você acha que as coisas estão correndo normalmente e você acha que você não precisa tomar nenhuma decisão naquele momento, você só tem que fazer as coisas que você precisa fazer, as suas obrigações de vida, de trabalho, né, familiares, tal, amizades também, não que sejam obrigações, né? Mas você tem ali as coisas acontecendo de uma maneira comum, normal na sua vida. E assim, quando menos espera, chega alguma coisinha besta, assim, mas que faz você ter que escolher alguma coisa. Você tem que tomar uma decisão. É que nem eu falo, assim, às vezes, de questão de aniversário, casamento, convite para casamento, convite para aniversário. Já aconteceu isso com você também, assim, que você nunca tem nenhuma festa para ir, mas aí quando alguém te convida para uma festa, no mesmo dia tem 2, 3 festas, ou então no mínimo 2 festas para você ir no mesmo dia, e você tem que escolher entre uma festa e outra, ou então casamento também, às vezes ninguém nunca casa, ninguém nunca te convida, e quando convida pro mesmo dia ou bem próximo. Então assim, é uma coisa meio doida isso. E aí vem esses momentinhos que você precisa, tipo, fazer uma escolha. Mas não só nesses momentos mais simples, mas na vida, assim, sempre tem coisas que a gente precisa parar e escolher um caminho, porque algumas coisas vão mudar. E naquele momento que você tá, assim, pra escolher, parece que não, parece que vai ser, assim, uma coisa simples. Não, eu escolhi isso e tá tudo certo, foi a decisão que eu resolvi tomar agora. Mas às vezes aquilo pode acarretar muitas coisas pra frente, e você só vai perceber, lógico, bem depois. Mas é incrível como às vezes acontece isso, da gente ter que tomar uma decisão em momentos que a gente não está preparado para isso, né? É que nem eu falei aqui no programa, né? Às vezes a gente se culpa muito, a gente se arrepende de coisas que a gente falou, se arrepende de decisões que a gente tomou,
Mas uma vez eu li um negócio assim na internet, eu já até falei aqui no Terça Nobre, que assim, não se culpe tanto e também não fique se martirizando por essa decisão que você tomou, ou por isso que você fez, por uma atitude que você teve. Naquele momento, você achou melhor aquela decisão. Tipo assim, você teve o discernimento naquele momento, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. Talvez você não tivesse as informações que você tem agora, talvez você não tivesse, né, as reflexões que você fez agora. Então, naquele momento, foi a melhor decisão que você podia tomar na sua cabeça. Você achou que era o certo a se fazer e fez. Então, assim, não dá pra gente, que nem eu falei, não dá pra gente medir algumas coisas com réguas antigas. Então, assim, eu não posso medir o passado com a régua de agora. Então, assim, a gente tem que medir o passado com a régua do passado. Tem que medir a atitude que você teve no passado com o momento que você vivia na época que você teve aquela atitude. Mas assim, às vezes a gente mesmo assim se culpa. É que nem eu já falei, às vezes eu volto pra casa depois de um rolê que eu fui, de algum lugar que eu fui, e aí eu fico revivendo aqueles momentos assim, repassando as coisas que eu falei, e às vezes eu fico pensando assim, nossa, que nada a ver o que eu falei. Eu sempre tive muito isso, assim, desde criança eu sempre fiquei martelando na minha cabeça, assim, as coisas que eu falava, e depois eu ficava me julgando, assim, falando, nossa, que bosta que eu falei, que trouxa, me auto-intitulando de trouxa. Porque eu sempre achava que eu poderia ter falado outra coisa, ou então poderia não ter falado nada, ter ficado quieto, né? Tem coisas que às vezes a gente fala na hora e no mesmo segundo que fala se arrepende. E aí você fica assim, caramba, né? Eu não deveria ter falado isso, né? Porque eu ia magoar a tal pessoa. Então, eu não deveria ter falado isso, o que a pessoa vai pensar de mim? E esses dias eu fui surpreendido, assim, por uma conversa, né? Eu tava conversando com uma amiga, ela escuta o podcast também, acho que ela vai dar risada de eu contar um pouco dessa história aqui, mas é tranquilo. A gente tava conversando e aí ela meio que traçou um perfil meu, né? Falou, você é assim, assim, assim. E eu não concordei, né? Eu falei, não, mas eu não sou assim. Aí ela pegou e falou, tudo bem, você pode pensar que você não é assim, mas você passa pra mim a imagem de que você é assim. Então, ao ouvir os episódios do Terça Nobre, as coisas que eu conto aqui, ela criou uma imagem sobre mim, ela também tem um pensamento sobre mim, ela pensa algumas coisas sobre mim pelo que eu falei aqui no programa, pelas coisas que eu contei, pelas histórias que eu conto aqui. Então, por que eu falo que eu fui surpreendido? Porque, que nem eu falei, várias vezes eu tenho a sensação de que eu sou invisível, e eu já falei isso aqui no programa também, da questão assim, de que as pessoas, elas veem aquilo que elas veem, independente daquilo que você quer que elas vejam. Será que deu pra entender isso? Então, tipo assim, eu falei isso e aí acabei caindo em contradição, e aí agora virou pra mim mesmo, assim, tá servindo pra mim essa ideia. Porque assim, muitas vezes eu falo isso, né? Pô, a gente cria uma imagem da pessoa, independente do que ela queira que a gente crie. Porque assim, por mais que eu falo assim, não, eu quero ser assim, eu quero... Tipo assim, a gente tem, né? Todo mundo tem um pouco de um personagem, né? Então, o jeito que você se veste, as coisas que você fala, os ideais que você tem, os sonhos que você tem, as coisas que você fala para as pessoas. Tem coisas que a gente quer que as pessoas saibam, e então a gente fala. E tem coisas que a gente não quer que as pessoas saibam, a gente não tem coragem de contar, ou não acha legal contar, que nem tem gente que às vezes tá fazendo alguma coisa legal, tá um plano, e aí não quer contar pra ninguém, com medo desse plano não dar certo, com medo desse sonho não ser realizado. Então assim, tem vários motivos de que você não vai contar alguma coisa pra alguém. Às vezes é porque você não quer, às vezes é porque você tem medo de contar, às vezes é porque você acha que você vai ser julgado de uma maneira que as pessoas não vão entender a sua posição em relação àquilo. Então tem várias coisas que a gente não conta por medo disso mesmo, por medo do julgamento. E então assim, a gente passa uma imagem, que eu falei, a gente acaba sendo também um pouco de um personagem. O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, as coisas que a gente conta. Só que independente de tudo isso, tem também a opinião das pessoas. Então mesmo que a gente queira passar uma imagem, mesmo que a gente queira passar uma ideia, a pessoa, ela vai criar na cabeça dela aquilo que ela quiser criar. E não é errado, tipo assim, todo mundo tem uma visão diferente, né, de cada pessoa, de cada coisa do mundo. Então assim, é que nem aquela frase, né, que fala assim, a primeira impressão é que fica. Então às vezes você causa uma impressão na pessoa que não é você que quis causar essa impressão, você causou essa impressão porque ela te leu daquele jeito. Então é incrível isso, porque que nem eu falo assim, a questão de contar a história, né, eu lembro que assim, eu sempre contei muito a minha história, por onde eu passei, né, nos lugares que eu trabalhei e tal, e eu sempre procurei contar a minha história
sei lá, para as pessoas me conhecerem, saberem que eu sou, saberem quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, sei lá. Eu acho que é legal as pessoas contarem um pouquinho da sua história, a sua origem, esse tipo de coisa. E assim, de uns tempos pra cá, né, as coisas elas mudaram muito, como eu falei, eu trabalhei numa empresa há 10, 12 anos atrás, que nem eu trabalhava lá na Scala, a galera era era um sentimento meio família, o pessoal andava mais junto, e eu tinha, na minha cabeça eu achava que era assim, né, e aí eu achava que eu podia falar tudo pra essas pessoas, que ninguém, tipo, desejava mal, que ninguém era cuzão, nada disso, e aí, né, a gente vai aprendendo isso a duras penas ao longo da vida, mas, assim, de uns tempos pra cá eu não conto pra muita gente a minha história. Eu também, tipo, fico na minha, porque assim, às vezes também você não tá naquele momento que você pode falar. Tem um monte de gente junto, às vezes também cada pessoa tem um momento pra falar, né? Que nem eu falei, às vezes a gente tem que saber ouvir também, não só querer falar. Então, né, às vezes a gente não consegue contar a nossa história. E aí a pessoa não sabe de onde eu vim, não sabe o que aconteceu, não sabe os caminhos que eu fiz pra chegar. E aí pode julgar só por uma atitude, né? Que nem, por exemplo, quem não me conhece, nunca sabe da minha história, não sabe de nada sobre a minha vida, me vê indo no jogo toda hora, pensa, nossa, esse cara só vai no jogo, não faz mais nada da vida dele. Aí a pessoa me vê no estádio toda hora, pode achar, nossa, o cara tá cheio de dinheiro. Não, e são coisas simples que dá pra fazer como sócio torcedor, coisa mais simples, mas quem não conhece pode pensar isso. E aí o que eu posso fazer? A pessoa pode olhar e me julgar só por aquele momento e não conhecer a minha história, e ninguém é obrigado a conhecer a história inteira de ninguém, né? Então, por isso que eu falo, foi uma surpresa pra mim, foi até uma coisa que me fez refletir, porque foi assim, então, tipo assim, por mais que eu queira passar uma imagem ou que eu queira falar alguma coisa sobre mim, as pessoas elas podem tirar uma conclusão completamente diferente daquilo que eu espero, mas é que nem eu falo, o que eu espero, né? A expectativa que eu crio em cima de outras pessoas, aí é só problema meu, porque eu fico esperando que tal pessoa pense assim, mas é eu que tô pensando isso, então eu que tô criando essa frustração pra mim mesmo. Então é muito louco parar pra pensar nisso, né? E aí quando ela falou isso pra mim assim, você é assim. Aí eu falei, poxa, mas eu não sou assim. Só que aí dá até uma confusão na minha mente, porque eu falo, cara, mas será que eu sou assim? Então eu tô passando essa imagem, que nem eu falei aqui no programa, né, que às vezes eu tenho medo de ser um cara chato pra caramba e caga regra e tal. Então, assim, eu não quero ser isso. E aí eu até prefiro que as pessoas me falem isso. Falam, meu, não é legal, poxa, tá chato. É legal, é importante a gente ouvir isso também. É assim, pra gente entender que a gente talvez não esteja agradando. E eu até vi um print na internet esses dias também no Facebook, assim, não aguento mais podcast, não aguento mais não sei o que, tudo tem um especialista no assunto, não aguento mais esses sites de apostas, não sei o que. Então, realmente está chegando no momento que parece que todo mundo tem um podcast, e também é um momento que todo mundo tem um canal no YouTube. Só que, assim, também, uma tava na lista assim, não aguento mais subir celebridades, mas a internet hoje é isso, né? Não tem como, né? Você pega o Instagram, você pega aquelas pessoas lá que tem 1 milhão de seguidores, assim, ela acaba sendo uma subcelebridade, ou até celebridade mesmo, mas tipo assim, tem uma galera que segue, se você vê, 1 milhão de seguidores, 1 milhão de pessoas segue aquela pessoa, por que ela tem 1 milhão de seguidores? Aí já vira influencer e tal, mas assim, você já percebeu que tem vários nichos, tem várias bolhas, então assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo, um lugar ao sol pra todo mundo, mas assim, quando eu leio isso, eu fico um pouco chateado e também questionando, né? Falo, caramba, será que eu tô sendo chato demais? Será que eu tô insistente demais com o podcast? Será que isso não tá incomodando as pessoas? Então, eu fico com esse receio também. E aí, em contrapartida, tem também os comentários da galera que gostam do podcast, e muitas vezes eu escuto assim, né? Olha, Yuri, gostei do podcast, tal, continua fazendo assim que tá legal, eu tô acompanhando. Então, quando eu escuto isso, eu entendo que, a galera tá gostando, tem uma galera que gosta. E quando eu não posto, por exemplo, o episódio, tem gente que vem me perguntar o que aconteceu, tal, por que eu não postei. Então, eu entendo que eu continuo fazendo podcast por causa dessas pessoas e agradeço. Mas eu também entendo que talvez possa estar saturando, no sentido de todo mundo ter um podcast, ou de querer falar, ou ser autoridade em algum assunto. Que nem eu falo, eu não sou autoridade em nenhum assunto. Eu gosto muito de fazer o podcast, que é tipo um programa de rádio pra mim. Eu falo sobre os dilemas da minha própria vida. Agora eu tô com um canal do Palmeiras também, mas eu quero contar um pouquinho da história do Palmeiras, as histórias que eu vivi. Então, paralelo ao que eu conto, eu coloco as minhas histórias também. Então, por isso que eu gosto de fazer. E em nenhum momento eu quis ser autoridade em assunto de nada. E outra coisa, eu também
relutei muito para montar o canal do Palmeiras exatamente por isso. Porque tem muita gente que faz coisas sobre o Palmeiras, não só sobre o Palmeiras, mas sobre o futebol, sobre outros times, mas tem muita gente que faz. Então, o que fazer diferente dessa galera para não ser mais do mesmo? Mas assim, a minha intenção também não era essa, não era fazer nem ser mais do mesmo ou não ser o mais do mesmo, mas a minha intenção era contar um pouco da minha história e das coisas que eu sei sobre o Palmeiras, das visões que eu tenho sobre alguns momentos que o Palmeiras passou. Então assim, é a minha visão também. Então assim, aquele canal também tem muito de mim. Então, não só contando a história do time, mas também contando a minha história junto com a história do time, histórias que eu vivi por causa do time. Então, entende que o caminho não é, tipo assim, ter um monte de seguidores e, nossa, bombar. Seria muito legal se acontecesse isso, mas assim, o primeiro momento é que nem eu falo, você gostar de fazer, você querer fazer porque aquilo te faz bem, aquilo você se identifica de alguma maneira. Agora, só fazer pensando em número, aí realmente é uma coisa que vai a longo prazo, talvez nem é tão a longo prazo assim, vai cansar, vai perder o fôlego, por isso que eu relutei muito em fazer, porque eu tinha esse receio de ser, nossa, mas de novo, mais alguma coisa, mais podcast, mais vídeo, mais canal, mais uma vez, então tipo, medo de estar saturando. E aí quando a gente fala dessa questão também das coisas que a gente deixou pelo caminho, passa por isso, assim, quantas decisões que a gente tomou e naquele momento a gente achou que era certo e depois a gente percebeu que a gente poderia ter pensado um pouco mais ou poderia ter tomado outra decisão, que não eu falei, às vezes a gente se arrepende, mas independente disso, a gente começa a deixar algumas coisas pelo caminho, e nem sempre porque a gente quer, às vezes as coisas elas ficam pelo caminho, simplesmente porque a natureza da vida fez isso, né, que nem eu lembro quando eu jogava bola, alguém que jogava mal assim, né, tipo, não tava muito bem, eu fazia alguma jogada errada assim, aí os caras falaram, nem precisa marcar, deixa isso aí que a natureza cuida. E sempre tem isso, né? Que às vezes quando aquele jogador de bola meio ruim assim, ele tá com a bola, você não precisa fazer nada. Em algum momento ele vai escorregar, ele vai chutar pra fora, ele vai dar um chute errado. A natureza cuida, ou então quando o pessoal fala, né? A seleção natural da vida. Então você percebe assim, às vezes surgem várias bandas de um mesmo ritmo. Aí daqui a pouco tem 30 bandas, 20, 10, quando vê você tem duas, porque duas que persistiram. Assim como eu falei a questão de podcasts, canais no YouTube, olha quantos podcasts surgiram, né, de lá pra cá e já não existem mais. Olha quantos canais do YouTube que começaram e também já não existem mais. Então assim, tem a seleção natural da vida. As coisas elas vão se encaixando e vão tomando o lugar que precisam tomar. Mas às vezes a gente deixa muita coisa pelo caminho. E em algum momento a gente para pensar onde ficou essas coisas, onde ficaram essas coisas e por quê, né? Que nem eu falo, às vezes eu falo assim, nossa, em que momento eu percebi que eu não gostava mais de tal pessoa? Em que momento eu percebi que aquilo lá não me incomodava mais? Então, é legal quando você para perceber isso e é da melhor maneira possível, assim, no sentido que nem eu falei, mas eu percebi até no programa, assim, gravando o programa, que algumas pessoas que me incomodavam muito, assim, que eu já não lembrava mais nem o nome dessas pessoas e eu cheguei a sofrer muito, assim, por ter que conviver com algumas pessoas assim. E aí eu falava, nossa, caramba, que legal, agora isso não me incomoda mais. Só que assim, foi natural, foi sem eu perceber. Porque quando a gente fica forçando muito uma coisa, né, forçando muito pra esquecer, ou forçando muito pra, sei lá, pra tentar sair daquela situação, parece que quanto mais a gente força, mais piora a situação, né? Então, é que nem eu falo, às vezes a gente tá num momento que a gente não tá legal, então o que a gente pode fazer pra sair daquilo? Mas se a gente se desesperar e se só focar naquilo, em sair, a gente não consegue, porque a gente trava, a gente não pensa em mais nada, a gente fica transtornado, pensando só em resolver aquela situação. E aí, quando a gente deixa as outras coisas acontecerem, deixa ir acontecendo coisas de maneiras naturais também, aí vem da melhor maneira possível, assim, que nem eu falei, uma surpresa boa que você percebe, fala, nossa, cara, isso não me incomoda mais. E que nem eu já falei aqui também, né, que nem a minha amiga Darcy Maria de Souza me ensinou isso também, ela, que também tem programa aqui na rádio, ela me ensinou, ela falou assim, Yuri, quando você estiver angustiado com uma coisa, você coloca a mão no peito, aí você fala assim, isso é meu, isso não é meu, volte a quem pertence. Então você tira, né, do seu peito, assim, como um sinal que você estivesse tirando mesmo alguma coisa de você, e você solta, porque não é seu, aquilo não te pertence. Então, já teve dias que eu acordei angustiado por uma mensagem que eu li no WhatsApp de uma pessoa com gracinhas, zoando, enchendo o saco, algum grupo que alguém manda alguma coisa chata, e aí a gente fica remoendo aquilo, e aí várias vezes eu fiquei pensando, falei, caramba, mentira que eu tô deixando uma mensagenzinha idiota remoer o meu dia, me irritar.
Então, tipo assim, lógico, né? O mundo não é perfeito, a gente vai se irritar por um monte de coisa. A gente vai ficar estressado, vai ficar chateado, faz parte. Mas assim, o quanto que aquilo vai estragar o seu dia, cara, né? Tipo, a música, né? Hoje ninguém vai estragar meu dia. Tipo, sabe, tem dia que você vai acordar e vai falar, mano, hoje ninguém vai tirar, mano. Meu objetivo é esse aqui, ninguém vai tirar minha paz. Eu quero até o final legal, bem. Tem dia que a gente tá fraco, que a gente deixa todas essas coisas engolir a gente. Tem dia que a gente tá mais ligeiro e percebe que não pode deixar aquilo acontecer. Mas aí eu lembro disso que ela me falou. Falou, meu, isso é meu? Não é meu. Essa angústia é minha, não é minha, então não me pertence. Até quando você recebe, de repente, uma mensagem de alguém que tá triste, ou você vê uma notícia triste, né? Às vezes a gente vê muita coisa, vídeos tristes na internet também, vídeos que fazem a gente ficar emocionado, refletir e tal. Mas aquela energia, ela não pode te tomar o tempo todo e também, sabe, mudar o seu humor, mudar o seu dia por causa daquilo. E aí, não é meu, então não me pertence, não vai ficar aqui, né? Então aí eu retomo, eu relembro, eu falo, isso não é meu, não me pertence, então eu não vou ficar segurando e que não é meu. Mas já aconteceu, assim, recentemente eu acordei angustiadaço, e aí eu ficava, meu, por que eu tô angustiado? O dia inteiro angustiado, eu falei, meu, mas não é meu, eu tô de boa, acabei de acordar, cara, é foda. Duas coisas que eu não gosto, tipo, quando eu acordo com dor de cabeça, e quando eu acordo angustiado, pô, eu acabei de acordar, eu acabei de abrir o olho, eu tô com dor de cabeça, como assim, velho? Tipo, deixa eu viver primeiro. Você acorda com dor de cabeça, não faz sentido, você tá dormindo. Dormir, o certo é você acordar melhor possível, né? Não é acordar com dor de cabeça. Mas aí quando a gente vai percebendo isso, nessas coisas que a gente deixa pelo caminho, tem coisas boas que a gente deixa pelo caminho também, não só coisas ruins, né? Que eu falei, da gente perceber que as pessoas não podem mais tirar a nossa paz, como eu falo, né? O passado não pode mais te machucar. E aí quando você percebe também de coisas boas que ficaram pra trás, você fala, caramba, por que não tem mais isso? Por que a gente não vive mais isso? Por que não tem mais esse rolê? Mas é porque a vida faz isso, né? É a lei natural da vida, né? Que nem eu falei, tem coisas que a seleção natural faz. E aí, que nem eu falei, dessas coisas que a gente vê na internet, assim, tipo assim, quando foi o dia que você percebeu que foi a última vez que você saiu pra brincar com seus amigos? Qual foi a última vez que você saiu pra se encontrar com uma galera, por exemplo, a galera da faculdade, e aí depois você ficou, tipo, 20 anos sem ver a galera de novo? Qual a última vez que você se reuniu com todo mundo? Ou a última vez que você se reuniu com a família, sei lá. Então, a gente começa a pensar que algumas coisas, elas simplesmente param de acontecer. Então, coisas boas e coisas ruins também, elas ficam pelo caminho. E eu sempre converso também, e esses dias eu tava conversando com uma amiga, e aí a gente tava falando sobre essa questão da gente, às vezes, ficar muito triste ou ficar chateado com alguma coisa, mas que aquilo não é permanente. Eu já vi isso uma vez também, assim, nada é permanente. Então, por mais que a gente queira que uma coisa dure pra sempre, né, o pra sempre sempre acaba, que nem eu sempre falo, então a gente tem que pensar isso, assim, nos momentos de crise, nos momentos de tristeza, que nem eu falei, né, se a pessoa estiver numa situação muito complicada, então é mais fácil ela pedir ajuda, procurar ajuda, do que ficar tentando sair sozinha disso. Mas também, às vezes, nesses momentos de angústia, de tristeza, tentar pensar de que aquilo não vai durar pra sempre. Eu sei que é difícil pra caramba, que nem eu falei, você tá numa situação complicada, então não dá também pra você ficar tentando achar lado bom de tudo, ou ficar sendo otimista toda hora, não. Mas assim, você entender que aquilo vai ter um fim. Então, quando a gente começa a tentar entender isso, acho que as coisas, elas ficam mais racionais. Então assim, poxa, tá foda, mas vai acabar, uma hora vai ter que acabar, não é possível. Então colocar isso na nossa cabeça, eu acho que talvez traz um pouquinho de leveza, né? Não é fácil falar isso também, que nem cada pessoa vive de um jeito, ficar falando do lado de fora é fácil, né? Mas eu falo por experiência própria mesmo. Às vezes eu me pego pensando assim, eu falo, caramba, tá embaçado, mas, né, o que eu posso fazer? O que eu tenho pra fazer agora? Eu tenho que cumprir minhas obrigações aqui, eu tenho que seguir em frente, então bora seguir em frente, mesmo que não esteja da melhor maneira possível, mas uma hora vai ter que melhorar, vamos seguir. Então é isso, tipo assim, a gente conseguir entender que as coisas boas e ruins, elas ficam pelo caminho, que as coisas que a situação que a gente tá agora talvez não seja a melhor, mas que a gente vai conseguir sair dessa situação, e aí a gente também olhar um pouco do nosso próprio passado, assim, que nem aquela coisa que na internet, assim, eu me lembro de uma época que eu rezava pra ter as coisas que eu tenho agora. Então, às vezes, assim, por mais simplesinho que seja, em algum momento da sua vida você quis ter isso que você tem agora. Talvez você almejou por muito tempo e hoje você tem, mesmo que seja pouco, mas você tem. Imagina no tempo que você não tinha isso que você tem agora e você fala, eu consegui, foi um degrau que eu subi na vida. Então, tentar usar o nosso próprio passado, usar a nossa própria história para se motivar, para ver o que a gente pode fazer pela frente, para enxergar o nosso caminho.
E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele, é hora do mestre Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, eu tô rindo, porque ele vai ficar bravo porque eu não trouxe ele na rádio de novo, né, Tio Chicória? Poxa, desculpa. Mas vem pra cá, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Hoje meu gente foi mais curtinho, pô, tô chateado com o menino, que palhaçada, né? Ora, toda vez que ele vai na rádio, ele não me leva, meu. Fica trabalhando com gravador de rola e acha que o quê? Gravador de rola, fita cassete, essas coisas tudo tinha lá na rádio. Agora não tem mais nada disso, agora é só computador, né? Hoje em dia nem computador precisa, o pessoal grava tudo pelo celular, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente sou da época que a gente ia ficar assistindo novela, esperar passar o episódio. Agora você vai lá no aplicativo, você assiste todos os episódios de uma vez só, a gente fica doente. Fica a madrugada inteira maratonando, gente, pelo amor de Deus. Até as novelas mesmo agora das antigas, o pessoal colocou lá, né? Então assim, porra, eu ainda sinto saudade de assistir as coisas no videocassete. Eu ficava bravo quando enrolava a fita. Não lembra disso? Vocês lembram disso? Quando enrolava a fita no videocassete? Até no rádio também, a fita de rádio que você ouvia, enrolava a fita, gente. O Walkman também que você pegava assim, encorradinho. A pilha ia acabando e a música ia ficando mais grossa, a voz do cantor ia ficando em slow motion. Entendeu, gente? Agora não tem mais nada disso. Você tá escutando a música no seu celular, a bateria acaba e um abraço. Não diminui a voz de ninguém, gente. Mas eu vou te falar, da próxima vez que você for na rádio e não me levar, eu também não vou fazer meu quadro aqui, viu, gente? E ó, manda mais pergunta que o Dangelinho mandou, o Paulinho, manda mais, porra, cadê? O Icarinha Alegria prometeu uma pergunta pra mim e não mandou, gente. Cadê, gente? Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre Tio Chicória. Me desculpe, foi de última hora que eu tive que gravar o episódio aqui no estúdio da rádio, mas prometo que na próxima eu te trago aqui, viu? Pode deixar, Tio Chicória. E no programa de hoje a gente tá conversando sobre coisas que a gente deixa pelo caminho, né? Então, às vezes a gente planeja tanto uma coisa, planeja, e aí quando você muda, né, de estratégia, muda de ideia, muda de sonho também, porque a vida faz isso, né? Às vezes a gente muda. No meio do caminho a gente percebe outras coisas e começa a ver com outros olhos um monte de coisa, cara. É muito louco isso, assim. A cada tempo, né, cada ano que passa, sei lá. Que nem eu falo da questão da idade, né? Quando eu tinha 22 anos eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra completamente diferente. Com 34 anos eu vejo algumas coisas que eu falo, nossa, como que eu pensava daquele jeito? Ou então, nossa, por que eu não percebi isso antes? Então, algumas coisas a gente começa a tentar perceber mais, a gente começa a olhar com mais calma, e começa a entender também e a ser grato por algumas coisas e perceber que bom que não tem mais aquelas coisas que me incomodavam antes, ou que nem a gente fala daquela questão assim, não queira voltar pro passado porque talvez você se decepcione, mas é que nem a gente conversa, né? A saudade ela prega essa peça na gente, da gente ficar sentindo saudade só das coisas boas, e aí você tem que fazer esse exercício mesmo de você lembrar também das coisas ruins que aconteceram, não que você fique lembrando disso, que essa lembrança fique sendo fresca na sua memória, mas quando vier as lembranças boas, mas aí você lembra das ruins também, só pra você entender o porquê que acabou, o porquê que você não tá mais naquele lugar, porquê que você não anda mais com aquelas pessoas, o que aconteceu para que essas pessoas não estejam mais na sua vida. Então, por quê? Tudo tem um porquê, então a gente tem que lembrar o porquê também pra gente não ficar sentindo saudade de coisas que não existem mais, né? Então é muito louco isso. E aí tem essas coisas que a gente deixa pelo caminho, tanto boas quanto ruins, né? E aí a gente perceber o porquê que ficou pra trás e tentar seguir em frente sem muita sequela, sem deixar que isso machuque muito a gente. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau. Muito obrigado para todo mundo que veio até o final aqui do Terça Nobre. Obrigado ao Toninho Nascimento, a direção da Rádio Vibe Mundial, por ter autorizado eu gravar aqui no estúdio. Obrigado a toda a galera que tá sempre acompanhando, mandando mensagem, manda sua pergunta também nos comentários do YouTube, manda lá que aí na semana que vem eu vou ler aqui. Manda abraço também para eu poder fazer o momento aquele abraço de novo.
Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, você que tá assistindo pelo YouTube, youtube.com/euribenevento. Brigadão, você que se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, dá um joinha, compartilha com os amigos. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia, um beijo para toda a minha família, meus irmãos, um beijo também para todos os meus amigos, todo mundo que acompanha o Terça Nobre. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Brigadão mesmo, tamo junto, até semana que vem, valeu! Terça Nobre.